Os custos sociais da Revolução Industrial, parte 3. Na parte 1 eu tratei basicamente sobre a pobreza em que a classe operária estava nesse período da Revolução Industrial na Inglaterra e também como eles deixaram de ser artesãos e passaram a ser operários. Na parte 2 eu tratei sobre a tirania do relógio, ou seja, o sistema fabril e a questão da produtividade e como que foi o modo, ou a maneira pela qual, ou a maneira que as mulheres e as crianças, não só elas, né, mas também os homens foram tratados sob o julgo da tirania do relógio, que o autor coloca aqui entre aspas. Lembrando que, daí no vídeo de hoje, então a parte 3, eu quero tratar sobre a rápida urbanização, a partir disso que eu já mencionei na parte 1 e parte 2, e também o modo de vida tradicional, né, como ele foi destruído. Lembrando que este livro que eu estou utilizando, História do Pensamento Econômico, é uma introdução à história do pensamento econômico. É um livro que tem um viés socialista, marxista. Então, se você está assistindo esse vídeo, é bom que você saiba disso, que ele tem esse viés. Por isso que eu coloquei como introdução apenas, porque não acho justo, né? Por mais que na faculdade de economia, de modo geral, a gente saia de lá com essa visão, eu sei que essa não é a visão, pelo menos a mais, na minha visão, né? A mais plural, a mais correta, né? É uma visão muito dialética mesmo, né? Muito reduzida da realidade. Bom, então vamos ao vídeo de hoje. A rápida urbanização, que acompanhou o processo de industrialização capitalista, exerceu também uma influência considerável sobre o padrão de vida da classe operária. Em 1750, somente em 2 cidades na Inglaterra a população alcançava 50 mil habitantes. Em 1850 havia 100 anos depois, né? 29 cidades com a mesma população. Em meados do século XIX, aproximadamente de cada 3 pessoas, uma vivia numa cidade com mais de 50 mil habitantes. As condições de vida nas cidades desta época eram terríveis. E aqui tem uma citação. Que cidades, sobre elas pairavam nuvens de fumaça, viviam impregnados de sujeiras e os serviços públicos básicos, o abastecimento de água e serviços sanitários, a limpeza das ruas, parques e jardins, não conseguiam atender às levas e levas de homens que para elas migravam. Essa situação calamitosa era responsável, sobretudo depois de 1830, pelas epidemias de cólera, de febre tifoide e as constantes e pavorosas perdas humanas causadas pelos 2 grandes agentes mortíferos que assolavam os centros urbanos do século XIX, a poluição do ar e da água, ou as doenças intestinais e respiratórias. As populações das novas cidades viviam apinhadas em cortiços superpovoados, cujo aspecto desolador confragia o coração daquele que se aventurava a observá-los. A civilização opera milagres, escreveu o grande liberal francês de Tocqueville, referindo-se a Manchester, e o homem civilizado regride quase ao estado de selvageria. Entre estes cortiços havia um distrito de Glasgow que, segundo o relato de um comissário governamental, abrigava uma população flutuante que variava de 15 a 30 mil pessoas. Este distrito compõe-se de várias ruas estreitas e pátios quadrados. No centro de cada pátio havia uma esterqueira. O aspecto exterior desses locais era repulsivo, mas o pior estava por vir. Eu não estava preparado para a sujeira e a miséria que encontraria no interior das casas. Em alguns quartos de dormir que visitamos à noite, deparamos com multidões de gente espalhadas pelo chão. Dormiam aí de 15 a 20 homens e mulheres amontoados, uns vestidos, outros nus. Raram eram as mobílias e a única coisa que dava a estes buracos a aparência de uma moradia era o fogo ardendo na lareira. O roubo e a prostituição constituem a principal fonte de renda dessas pessoas. Essa é uma citação, né? Continuando o texto, então, do Hunt. A violenta destruição do modo de vida tradicional dos trabalhadores, que era aquele modo de vida que tinha como trabalho artesanal, né? A dura disciplina implantada sob o novo sistema fabril, que ele chama de tirania do relógio, combinado às condições deploráveis de vida nas cidades, geraram muita inquietação política, econômica e social. Levantes, motins e rebeliões propagaram-se numa reação em cadeia nos anos de 1811, 1813, 1815, 1817, 19, 26, 29, 35, 36, 42, 43, 44, 46 até 1848. Em muitas regiões,
Essas sublevações tiveram um caráter puramente espontâneo e basicamente econômico. Um dos participantes dos motins de 1816, ligado aos Fens, exclamou: "Aqui estou entre o céu e a terra, ajudai-me Deus, antes de perder a vida que retornar para casa assim como estou. Pão eu quero, pão terei." Em 1845, um norte-americano chamado Coleman escreveu a respeito dos trabalhadores de Manchester as seguintes observações: infelizes, defraudados, oprimidos, natureza esmagada, cujos destroços sangrentos recobrem a face da sociedade. Bom, pela forma como a cidade de Manchester é citada inúmeras vezes nesse texto, parece que lá foi a pior situação, né? Não resta dúvida de que o capitalismo industrial, que é o nome que os marxistas e os socialistas dão a esse período do capitalismo, da Revolução Industrial do século XVIII, o capitalismo industrial foi erigido à custa dos sofrimentos e das privações da classe operária, cujo acesso aos frutos do desenvolvimento econômico foi negado. Para ampliar a sua margem de lucros, os capitalistas submeteram-na aos mais degradantes excessos. A razão fundamental dos grandes males que caracterizava esse período foi o poder absoluto e irrefreável dos capitalistas. Nessa era heróica de grandes empreendimentos, tal poder era reconhecido, admitido e mesmo proclamado com uma franqueza brutal. Ninguém devia se meter nos negócios do patrão, que se sentia livre para fazer o que bem entendesse, julgando disponível qualquer outra justificativa para a sua conduta. A única coisa que devia aos empregados eram os salários, e estes, uma vez pagos, nada mais tinham a reclamar dele. Então, essa é a descrição que esse autor traz deste primeiro tópico, né, sobre os custos sociais da Revolução Industrial, como um tópico das doutrinas socialistas, como introdução, né, as doutrinas socialistas à Revolução Industrial. Então, este é o cenário, panorama geral, nesse vídeo 1, 2 e 3 que eu já gravei aqui no canal, sobre os custos sociais que vão pautar ou que vão dar início a essas doutrinas socialistas motivadas por este cenário, por estas situações aqui na Inglaterra industrial do século XVII, século XVIII, nas más condições de vida a partir do uso de mão de obra exploratória não, mas bastante degradante do homem, também das crianças e também das mulheres. E tirando o homem que antes era um artesão, sendo agora considerado um operário, né? Além dessa questão das máquinas que ele chama aqui, que instaurou uma tirania, abre aspas, né, tirania do relógio. Lembrando, este texto é um texto que tem um teor, que tem uma interpretação socialista, marxista desses acontecimentos históricos. Com certeza outros livros que não são socialistas ou marxistas não trazem esse pensamento, mas se você chegou até aqui, então agora entendeu que para o surgimento desses pensamentos socialistas, houve este cenário econômico daquele momento ali, principalmente no ambiente inglês. E aqui você viu que a cidade de Manchester foi citada inúmeras vezes, portanto, bastante relevante nesse sentido. Próximo vídeo, eu quero tratar sobre a legislação social liberal. Valeu!